Informativo do STF, Supremo Tribunal Federal, fevereiro de 2023, parte 3. O direito constitucional é a repartição de competências, direito do consumidor, proteção à infância e à juventude e o processo legislativo. Lei estadual que proíbe a fabricação, venda e comercialização de armas de fogo e de brinquedo. A DI é 5.126 de São Paulo. O resumo é que é constitucional lei estadual que proíbe, no âmbito de seu território, a fabricação, a venda e a comercialização de armas de brinquedo que simulam armas de fogo reais. A norma impugnada não usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito penal. Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1. Tampouco sobre material bélico. Constituição Federal de 1988, artigo 21, inciso 6 e 22, inciso 21. Ao contrário, ela dispõe sobre matéria afeta ao direito do consumidor e à proteção à infância e à juventude, inserindo-se, portanto, no âmbito da competência concorrente das unidades da Federação. Constituição Federal de 1988, artigo 24, inciso 5, inciso 8 e inciso 15 e artigo 227. Dessa forma, o Estado tem competência para suplementar, para legislar sobre o assunto, podendo inclusive prever sanções administrativas. Constituição Federal de 1988, artigo 24, parágrafo 2º. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo. A lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Na linha da jurisprudência dessa corte, a mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa seja privativa de seu chefe. Na espécie, o ato normativo questionado atribui a responsabilidade de fiscalização da lei ao Poder Executivo, cabendo a ele designar o órgão responsável, bem como estimula a conscientização do disposto na lei por meio de propaganda, deixando a regulamentação de como será realizada ao critério do Poder Executivo. Com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para reconhecer a constitucionalidade da Lei 15.301 de 2014 do Estado de São Paulo. O precedente citado, ARE 878.911-RG, tema 917-RG, Lei 15.301 de 2014 do Estado de São Paulo. O artigo 1º diz que fica proibido fabricar, vender e comercializar armas de fogo de brinquedo no território do Estado de São Paulo. Artigo 2º. As infrações às normas desta lei ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Inciso 1. Advertência por escrito. Inciso 2. Multa. Inciso 3. Suspensão das atividades do estabelecimento por 30 dias. Inciso 4. Cassação da licença e encerramento das atividades do estabelecimento. Parágrafo 1º. A multa prevista no inciso 2 será fixada em 1.000 unidades fiscais do Estado de São Paulo, o FESPES. Parágrafo 2º. A suspensão das atividades do estabelecimento por 30 dias será aplicada quando o fornecedor reincidir nas infrações do artigo 1º desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de descumprimento da sanção de suspensão das atividades do estabelecimento por 30 dias, prevista no inciso 3, será instaurado o processo para a cassação da eficácia da inscrição do fornecedor infrator no cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação ICMS. O artigo 3º. A fiscalização para o fiel cumprimento desta lei será exercida pelo Poder Executivo, que através de ato próprio designará o órgão responsável. O artigo 4º é que o Poder Executivo realizará ampla campanha educativa nos meios de comunicação para esclarecimento sobre os deveres, proibições e sanções impostas por esta lei. O artigo 5º é que as despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. O artigo 6º é que esta lei entre em vigor após decorridos 60 dias de sua publicação oficial. A ADI é 5.126 de São Paulo, relator ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro
de 2022, sexta-feira, às 23h59. Agora sobre direito constitucional. Servidores públicos, aposentadoria compulsória, limite da idade e repartição de competências. Aposentadoria compulsória, fixação de idade e eficácia temporal. A ADI é 5.378 do Distrito Federal. O resumo é que é inconstitucional a lei estadual que, editada no período entre a promulgação da Emenda Constitucional de 88 de 2015 e a publicação da Lei Complementar 152 de 2015, estende a idade de aposentadoria compulsória para cargos que não estejam expressamente indicados na Constituição Federal de 1988. Na linha da jurisprudência desta Corte, por se tratar de norma geral de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, estes não possuem competência para legislar sobre o tema, de modo que é vedado ao Constituinte Estadual estabelecer limite de idade para aposentadoria compulsória diverso do fixado pela Constituição Federal. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 57 da Constituição do Estado de Alagoas e do artigo 45 de seu ADCT, ambos na redação dada pela Emenda Constitucional 40 de 2015. Além disso, o tribunal, por maioria, modulou os efeitos temporais da decisão, a fim de que ela os produza apenas após a data da inclusão em pauta desta ação no plenário virtual do STF. O precedente citado é a ADI 4.698. A emenda é 40 de 2015, a Constituição do Estado de Alagoas. O artigo 1º é que o artigo 57 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 57, inciso 2, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. O artigo 2º é que o ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 45. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso 2 do artigo 57 da Constituição Estadual, os desembargadores e juízes de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, os membros do Ministério Público Estadual e os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas aposentar-se-ão compulsoriamente aos 75 anos de idade. Artigo 3º. Esta emenda constitucional ela entra em vigor na data de sua publicação. A ADI é 5.378, de Distrito Federal, relator ministro Edson Fachin, julgamento virtual, finalizado em 16 de dezembro de 2022, sexta-feira, às 23h59. Agora, sobre direito constitucional. Servidores públicos, remuneração, proibição de diferenciação de salário, direitos e garantias fundamentais, princípios constitucionais. Salário esposa concedido a servidores casados por meio de leis municipal e estadual. ADPF 860 de São Paulo e ADPF 879 de São Paulo. A tese fixada é que o pagamento de salário esposa a trabalhadores urbanos e rurais e a servidores públicos viola a regra expressa da Constituição de 1988, artigo 7º, inciso 30 e artigo 39, parágrafo 3º. E os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da razoabilidade. O resumo é que a concessão de quaisquer benefícios remuneratórios a trabalhadores rurais e urbanos ou a servidores públicos deve estar vinculada ao desempenho funcional, de modo que qualquer adicional que seja pago apenas em virtude de seu estado civil viola a Constituição Federal por constituir desequiparação ilegítima em relação aos demais. O texto constitucional proíbe a diferenciação de salários em razão do estado civil dos trabalhadores urbanos e rurais, norma que também se aplica por disposição expressa aos servidores públicos. A fixação de vantagens pecuniárias diferenciadas a servidores públicos apenas é justificável se pautada em critérios razoáveis e plausíveis e cuja finalidade seja o interesse público, pois devem guardar correlação com o cargo de suas atribuições em face de alguma contrapartida de seus beneficiários. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade em apreciação conjunta, julgou procedentes as ADPFs para declarar a não recepção pela Constituição Federal de 1988 das leis
775 de 1978, 1055 de 1985, 1077 de 1986, todas do município de São Simão, São Paulo. Assim como dos artigos 124, inciso 5, expressão e salário esposa, 162, caput e parágrafo único da Lei 10.261 de 1968, do artigo 22, expressão salário esposa, e da Lei Complementar 500 de 1974, dos artigos 5º, inciso 2 e 12 da Lei Complementar 546 de 1988 e dos decretos 7.110 de 1975, 20.303 de 1982, todos do Estado de São Paulo. Além disso, o tribunal modulou os efeitos temporais da decisão para afastar a devolução dos valores pagos até a publicação da ata do presente julgamento. Constituição Federal, de 1988, artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 30. Proibição da diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Constituição Federal de 1988, artigo 39, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. ADPF 860 de São Paulo, relator ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 6 de fevereiro de 2023, segunda-feira às 23h59, ADPF 879 de São Paulo, relator ministro Roberto Barroso, julgamento finalizado, virtual, em 6 de fevereiro de 2023, segunda-feira, às 23h59. Agora sobre direito eleitoral, processo eleitoral, limite de gastos, publicidade eleitoral, princípio da anterioridade eleitoral. E direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, direitos políticos, administração pública. Gastos com publicidade institucional no primeiro semestre do ano eleitoral, alteração dos critérios do cálculo da média e princípio da anterioridade eleitoral. A ADI 7.178 do Distrito Federal e a ADI 7.182 do Distrito Federal. O resumo é que é constitucional a modificação dos critérios de cálculo para a fixação do limite de gastos com publicidade institucional dos órgãos públicos no primeiro semestre do ano eleitoral, promovendo ajustes na redação do artigo 73, inciso 7, da Lei 9.504, de 1997, Lei das Eleições. Entretanto, essa alteração não se aplica ao pleito eleitoral de 2022, em razão do princípio da anterioridade eleitoral, Constituição Federal de 1988, artigo 16. Na espécie estão presentes os suportes fáticos imprescindíveis à incidência do princípio da anterioridade eleitoral, uma vez que o conteúdo das medidas impugnadas interage com normas proibitivas que tutelam a idoneidade e competitividade do processo eleitoral. Não se vislumbra ofensa entre as regras fixadas pela Lei 14.356 de 2022 e o postulado da isonomia ou igualdade de chances entre os candidatos na medida em que elas não traduzem um salvo-conduto para o aumento de despesas, desvio de finalidade ou utilização da publicidade institucional em benefício de partidos e candidatos. Ao contrário, a lei se limita a alterar os critérios de aferição da média de gastos efetuados sob essa rúbrica, além de prever índice de correção monetária e permitir a realização de propaganda direcionada à pandemia da Covid-19, sem prejudicar outras campanhas de interesse público. A matéria versada pela norma impugnada não confronta o princípio da eficiência administrativa,
sobretudo porque eventuais abusos serão devidamente apurados pela Justiça Eleitoral, Lei 14.356 de 2022, artigo 4º. Também não há elementos para se concluir que a mera alteração nos critérios implicará em ofensa ao princípio da moralidade administrativa, notadamente se considerado o contexto em que ela foi editada. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade em apreciação conjunta, julgou parcialmente procedentes as ações apenas para conferir interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a inovação trazida no artigo 3º e 4º da Lei 14.356 de 2022 não se aplica ao pleito de 2022, em virtude do princípio da anterioridade eleitoral. Lei 14.356 de 2022, artigo 3º, o artigo 73 da Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 73, inciso 7. Empenhar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Parágrafo 14. Para efeito de cálculo da média prevista no inciso 7 do caput deste artigo, os gastos serão reajustados pelo IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo a partir da data em que foram empenhados. O artigo 4º não se sujeita às disposições dos incisos 6 e 7 do caput do artigo 73 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta destinados exclusivamente ao enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e a orientação da população quanto a serviços públicos relacionados ao combate da pandemia, resguardada a possibilidade de apuração da eventual conduta abusiva, nos termos da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. O julgamento da medida cautelar, que foi parcialmente deferida, foi divulgado no informativo 1062 de 2022, ADI 7.178 do Distrito Federal, relator ministro Dias Toffoli, o julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022, sexta-feira, às 23h59, ADI 7.182 do Distrito Federal, relator ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 16 de dezembro de 2022, sexta-feira, às 23h59. Direito tributário, conselhos profissionais de classe, Ordem dos Advogados do Brasil, inadimplência, anuidade, sanção política. E direito constitucional, princípios constitucionais, interdição profissional e exercício da capacidade eleitoral em face da inadimplência de anuidade, a ADI 7020 do Distrito Federal. O resumo é que é inconstitucional o inciso 23 do artigo 34 da Lei 8.906, de 1994, Estatuto da Advocacia, que prevê constituir infração disciplinar o não pagamento de contribuições, multas e preços de serviços devido à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, depois de regular notificação para fazê-lo. Também é inconstitucional a aplicação dos advogados inadimplentes do que dispõe o artigo 37, da mesma forma que institui como pena a suspensão, a qual acarreta por conseguinte a interdição do exercício profissional. As mencionadas disposições afrontam os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do devido processo legal, substantivo, da Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 54, e especialmente do livre exercício profissional, Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 13. A suspensão do exercício profissional, em decorrência da falta de pagamento das anuidades,
configura sanção política em matéria tributária, pois constitui meio indireto de coerção a fim de obter o adimplemento do tributo, sendo que a natureza sui generis da OAB não afasta a natureza tributária das contribuições e o respectivo regime jurídico a elas atribuído. São constitucionais os artigos 134, parágrafo 1º, do Regulamento do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem assim os artigos 1º e 15, inciso 1, do Provimento 146 de 2011, do Conselho Federal da OAB, que instituem a exigência do adimplemento das anuidades para que os advogados possam votar e ou serem candidatos nas eleições internas da OAB. Essa específica determinação não configura sanção política, tratando-se de norma de organização do processo eleitoral da entidade, razoável e justificada, uma vez que não é desproporcional, muito menos irrazoável, exigir de um candidato a dirigente e de seu eleitor o cumprimento de todos os deveres que possuem perante o órgão. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação e, na parte conhecida, a julgou parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 34, inciso 23, da Lei 8.906 de 1994 e conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 37 do mesmo diploma legal, de modo a que a sanção de interdição de exercício profissional não seja aplicável à hipótese prevista no referido artigo 34, inciso 23. Lei 8.906 de 1994, artigo 34, diz: constitui infração disciplinar, inciso 23, deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regulamento notificado a fazê-lo. Artigo 37, a suspensão é aplicável nos casos de, inciso 1, infrações definidas nos incisos 17 a 25, do artigo 34, parágrafo 1º, a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo, parágrafo 2º das hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. O precedente citado é o RE 647.885, o tema é 732 do RG, o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, artigo 134. O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos da OAB, sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade, salvo a ausência justificada por escrito, a ser apreciada pela diretora do Conselho Seccional. O parágrafo 1º é que o eleitor faz prova de sua legitimação na modalidade online, pela liberação de acesso por meio de senha pessoal e intransferível por meio de acesso via certificação digital ao sistema eletrônico de votação e, na modalidade presencial, apresentando sua carteira ou cartão de identidade profissional e o comprovante da quitação com a OAB, suprível por listagem atualizada da Tesouraria do Conselho ou da subseção. O provimento 146 de 2011 do Conselho Federal da OAB, artigo 1º, a eleição dos conselheiros federais, dos conselheiros e da diretoria dos conselhos seccionais e das subseções e da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta e obrigatória dos advogados regularmente inscritos na OAB com ela adimplentes. Artigo 15. A votação será realizada na forma online ou presencial, no modo e nos locais estabelecidos no edital de convocação das eleições perante as mesas eleitorais constituídas pela comissão eleitoral. Caso a eleição se realize de modo presencial nos termos do artigo 134 do Regulamento Geral, observando-se em quaisquer das formas de votação o seguinte, inciso 1, compõe o corpo eleitoral todos os advogados inscritos, recadastrados ou não, adimplentes com o pagamento das anuidades, vedados novos parcelamentos nos 30 dias antes das eleições. A ADI 7020 do Distrito Federal, o relator é ministro Edson Fachin e o julgamento virtual foi finalizado em 16 de dezembro de 2022,
sexta-feira, às 23h59. Agora temos o direito tributário, impostos, ICMS, cobrança, sujeito ativo, fato gerador. E direito constitucional, repartição de receitas tributárias, diferencial de alíquotas de ICMS e critérios para definição do local da operação ou da prestação e do estabelecimento responsável pelo recolhimento. ADI 7.158 do Distrito Federal. A tese fixada é que é constitucional o critério previsto no parágrafo 7º do artigo 11 da Lei Complementar nº 87, de 1996, na redação dada pela Lei Complementar nº 190, de 2022, que considera como Estado destinatário para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que, conforme a Emenda Constitucional nº 87, de 2015, e o resumo é que o artigo 7º o parágrafo 7º do artigo 11 da Lei Complementar número 87 de 1996, incluído pela Lei Complementar 190 de 2022, além de não alterar o fato gerador do ICMS, tal como previsto pelo artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, eis que permanece, exigindo a ocorrência de circulação jurídica para a incidência do imposto. Está em consonância com a Emenda Constitucional 87 de 2015. O artigo 11 da Lei Complementar 87 de 1996 dispõe sobre o aspecto espacial do ICMS, na medida em que estipula critérios diversos para a definição do local da operação ou da prestação para o efeito de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável pelo recolhimento. Já o artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal de 1988 indica o elemento material da obrigação tributária. Trata-se de normas que fixam aspectos distintos da relação jurídico-tributária. Destaque o legislador infraconstitucional ao fixar como sujeito ativo do diferencial de alíquotas do ICMS, de FAO ICMS, o estado em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, quando outro for o domicílio fiscal do adquirente ou tomador, visa garantir o equilíbrio na arrecadação tributária daquele imposto pelas unidades federadas, sejam elas produtoras ou destinatárias das mercadorias ou serviços, parágrafo 7º do artigo 11 da Lei Complementar número 87 de 1996, na redação dada de LC 190 de 2022. E nesse contexto, o diferencial das alíquotas nas operações interestaduais cabe ao Estado em que localizado o consumidor final, ou seja, a unidade federada em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente as ações para reconhecer a constitucionalidade do artigo 7º, do artigo 11, parágrafo 7º, da LC 87 de 1996, na redação dada pela LC 190 de 2022. A LC 87 de 1996, artigo 11, diz: o local da operação ou da prestação para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável é, inciso 5, tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual, a linha B, do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação quando o destinatário ou o tomador não for contribuinte do imposto, parágrafo 7º, na hipótese da linha B, inciso 5 do caput deste artigo, quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido, o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, será devido ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou fim da prestação do serviço. A Constituição Federal é de 1988, artigo 155, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
A Constituição Federal de 1988, artigo 155, parágrafo 2º, diz: o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, inciso 7, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Redação dada pela Emenda Constitucional número 87 de 2015. A ADI é 7.158 do Distrito Federal. O relator é ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 6 de fevereiro de 2023, segunda-feira, às 23h59. Temos agora o informativo 1082, Direito Constitucional, Controle de Constitucionalidade, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, Direito Processual Civil, Coisa Julgada, Limites, Relações de Trato Sucessivo, Direito Tributário, Contribuições Sociais, CSLL, Tributos Pagos de Modo Continuado, a coisa julgada em matéria tributária, limites de sua eficácia temporal quando derivada de relação jurídica de trato continuado. A RE é 955.227 da Bahia, tema 885 RG, e RE 949.297 do Ceará, tema 881 do RG. A tese fixada é que as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à Constituição, à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada, se tenha formado mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesinal, conforme a natureza do tributo. O resumo é que os efeitos temporais da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo são imediatamente cessados quando o STF se manifestar em sentido oposto em julgamento de controle concentrado, de constitucionalidade ou de recurso extraordinário com repercussão geral. A coisa julgada não pode servir como salvo-conduto imutável a fim de ser oponível eternamente pelo jurisdicionado somente porque lhe é benéfica. De modo que, uma vez modificado o contexto fático e jurídico, com o pronunciamento desta Corte em repercussão geral ou em controle concentrado, os efeitos das decisões transitadas em julgado em relação de trato continuado devem se adaptar, aplicando-se a lógica da cláusula rebus sic stantibus. Na espécie, os contribuintes possuíam o direito de não recolher a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, com fundamento em decisões transitadas em julgado que consideraram a inconstitucionalidade incidental da Lei 7.689 de 1998, que institui a referida contribuição. Em 2007, sobreveio o julgamento da ADI 15, na qual esta Corte declarou a constitucionalidade da norma, retomando-se a cobrança da contribuição. Assim, desde o julgamento de 2007, já estava clara a posição do STF em relação à validade da Lei 7.689 de 1988, interrompendo automaticamente, independentemente de ação rescisória, os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado, que declaram a inconstitucionalidade da incidência da CSLL em relação a fatos geradores posteriores a esse ano. Caso mantidas essas decisões, haveria notável discrepância passível de ofender a igualdade tributária e a livre concorrência, pois, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, o contribuinte dispensado do pagamento da CSLL ostentaria vantagem competitiva em relação aos demais, já que não se destinaria parcela de seus recursos com essa finalidade. Ademais, uma decisão da Corte em controle concentrado ou em repercussão geral
que seja contrária à coisa julgada, favorável ao contribuinte em relações jurídicas tributárias, de trato continuado, produz para ele uma norma jurídica nova, situação semelhante à criação de novo tributo, motivo pelo qual, a depender da espécie do tributo, deve-se observar a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena. No caso das contribuições para a Seguridade Social, a anterioridade nonagesimal. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 885 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário da União. Ao apreciar o tema 881 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário da União e fixou para ambos os casos a tese acima registrada. Por maioria, não modulou os efeitos da decisão e entendeu aplicáveis as limitações constitucionais temporais ao poder de tributar. O precedente citado é a DI 15, o RE é 955.000 de 227, da Bahia, relator ministro Roberto Barroso, julgamento finalizado em 8 de fevereiro de 2023, e o RE 949.000 de 297, do Ceará, relator ministro Edson Fachin, redator do acórdão ministro Roberto Barroso, julgamento finalizado em 8 de fevereiro de 2023.